Fala, galerinha, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao canal Matemática com o Rubão. Eu sou o professor Rubem Carneiro e nessa nossa aula nós vamos falar um pouquinho sobre funções lineares. Então, a primeira coisa importante é, o que é uma função linear? A palavra linear, realmente, ela lembra o próprio significado dessa função. Linear lembra de uma linha, né? Na matemática, a gente vai falar de uma linha, nós vamos falar de uma reta. Então, a função linear, ela tem esse nome, fazendo um baita de um spoiler, porque vai vir depois, porque o gráfico dela é uma reta. Importante é nós notarmos que nem toda função cujo gráfico é uma reta, ela vai ser chamada de uma função linear. Tá? Então, o que vem a ser uma função linear? Então, função linear vai ser uma função, vamos chamar de f, que vai possuir um certo domínio, que eu vou chamar aqui de um conjunto A. Ela vai possuir também um contradomínio, que eu vou chamar de conjunto B. É importante notar que o A ele é um subconjunto dos reais e o B ele também vai ser um subconjunto dos reais, podendo, inclusive, tanto o domínio quanto o contradomínio ser o próprio conjunto dos reais, ou um pedacinho deles. E a função linear ela vai ser definida como f de x igual a um número fixo, que eu vou chamar de A, multiplicado pelo x. O importante é que esse número fixo, ele sempre vai ser um número diferente de zero. Lembrando, mais uma vez, aquilo que é essencial nós sabermos quando falamos de funções, é que quando eu escrevo a função por essa sentença aberta, dentro aqui dos nossos parênteses, representa da onde a minha flechinha está saindo, e depois do igual, o resultado dessa continha é onde chega a nossa flechinha. Tudo bem? Então, essa é uma definição básica do que vem a ser uma função linear. Agora, falando um pouquinho mais sobre ela, eu quero usar um exemplo prático, a passar a vocês um exemplo bem prático. Então, vamos imaginar uma situação da física. Então, vamos imaginar aqui que nós temos uma mola. Então, se eu tenho aqui uma mola, colocando aqui um pezinho nessa mola, se eu começar a puxar a minha mola para baixo, o que nós todos sabemos por experiência própria é que essa mola ela vai começar a puxar a minha mão, digamos assim, puxar esse meu pezinho que está na extremidade inferior da minha mola no sentido oposto, já que a mola ela vai tender a ficar sempre na sua posição de repouso, na sua posição inicial. E uma coisa interessante é você perceber que quanto mais eu puxo, mais forte a mola vai puxar de volta. Essa setinha azul aí, para o pessoal que lembra bem da física, ela vai representar o vetor da força da minha mola. Quer dizer, a força que a minha mola ela está puxando a minha mão, puxando o meu pezinho de volta. Ó. Repara que quanto mais para baixo eu coloco o meu peso, mais deixa eu voltar aqui, maior vai ser a minha força, ou seja, maior vai ser esse nosso vetor. Tá percebendo isso? Ó, vai mais para cima, ó, o vetor fica menor, vai mais para baixo, o vetor fica maior. Tudo bem? Desse modo, ó, voltando aqui para o nosso exemplo de aula, então vamos imaginar uma mola qualquer, sem me preocupar agora em ficar medindo. Tá? Então imagine que eu pego uma mola e eu puxei essa mola 2 centímetros da sua posição inicial. Essa mola vai tentar me puxar de volta com uma certa força. Vamos supor que essa força é uma força de 10 newtons. Se eu acabo puxando um pouquinho mais, ou seja, se eu puxo a minha mola a 4 centímetros, essa força vai ser um pouquinho maior. Vamos supor que essa força vai ser de 20 newtons. Se eu puxo um pouquinho mais, vamos supor que agora eu puxo a minha mola 6 centímetros, essa força vai ser maior ainda. Essa força, por exemplo, vai ser um tal de 40 newtons, tá? Ou de, deixar um número mais fácil, 30 newtons, fica mais fácil de nós imaginarmos. Se eu puxo um pouquinho mais, se eu puxo agora, por exemplo, 8 centímetros, essa nossa força acaba sendo uma força de 40 newtons.
E aí, se você der uma olhadinha para esses valores, valores nesse momento meio que não tão aleatórios assim, mas que nós colocamos, eu acabei colocando alguns valores que correspondem a uma certa realidade de uma certa mola, sem nós ficarmos imaginando, você consegue perceber que, aqui, ó, do 2 para o 10, eu multipliquei por 5. Né? 2 vezes 5, 10. Do 4 para o 20, eu também multipliquei por 5. 4 vezes 5 vai dar 20. Do 6 para o 30, eu também estou multiplicando pelo 5. 6 vezes 5, 30. Do 8 para o 40, mais uma vez, eu multipliquei por 5. 8 vezes 5 vai dar 40. Ou seja, a força que a minha mola vai puxar de volta sempre vai ser, nesse nosso exemplo, deixando isso bem claro, 5 vezes a distância que eu puxei a minha mola. Então, eu poderia dizer, se eu fosse escrever desse modo, ó, a força que a minha mola vai puxar sempre vai ser 5 vezes a deformação. Ou seja, a força vai ser a nossa função, é uma função da deformação, porque cada vez que eu deformo a minha mola, ele vai ter uma força diferente, vai ser 5 vezes essa deformação que eu estou chamando de x. Uma função linear, um exemplo prático de uma função linear. Tudo bem? Agora, vamos deixar a física um pouquinho de lado e vamos passar outros exemplos um pouquinho mais matemáticos para conversarmos um pouco mais sobre essa nossa função. Então, primeiro exemplo. Então, vamos inventar uma função que ela vai dos reais, esse vai ser o domínio dela. O contradomínio dela vai ser também formado pelos números reais, onde essa nossa função de x vai ser 2 vezes o x, vai ser 2x. Ela é uma função linear, como nós vimos, é um número fixo vezes o x. E aí, se nós queremos imaginar o gráfico dessa nossa função, eu vou começar a atribuir, eu vou começar a chutar alguns valores para o x para calcular o resultado dessa nossa função. Então, se nós chutarmos, por exemplo, o x igual a 1, eu sei que uma função é sempre uma substituição, então vou substituir 1 no lugar do x. 2 vezes 1 vai dar 2. E aí, quando nós imaginarmos esse valor no nosso plano cartesiano, vou chamar isso aqui de pontinho A, eu sei que quando x vale 1, o resultado da minha função, que é o y, vale 2. Pensando num outro valor de x, ó, para x igual a 2, já que função é uma substituição, se eu substituir 2 no lugar do x, 2 vezes 2 vai ser igual a 4. Quando eu colocar esse pontinho no meu plano cartesiano, ó, quando x vale 2, o resultado da minha função, que é o y, vale 4. Chutando aqui um terceiro pontinho, ó, quando x é igual a 3, a minha função de 3, ela vai ser, função é uma substituição, 2 vezes 3 é igual a 6, gerando aqui o nosso terceiro pontinho, quando x vale 3, a função vale 6. E desse modo, se nós tentarmos transpor esses pontos para o nosso plano cartesiano, nós vamos ter, como sempre, ó, abrindo aqui. Então, primeiro valor que nós descobrimos, quando x vale 1, o valor da nossa função deu 2. Ó, é esse pontinho A aqui. Repara, uma coisa bastante importante nesse ponto A, né, como eu sempre comento com vocês, ó, o x do meu ponto, né, é o 1, quer dizer, é o valor que eu substituí no lugar do x na minha função. O y do meu ponto, ó, é 2, quer dizer, é o resultado dessa nossa função. Tudo bem? O próximo valor, vamos lá. Quando x ele é igual a 2, nós descobrimos que a função deu 4. Então, aqui, ó, o nosso pontinho B no nosso plano cartesiano. Está enxergando ele aí? Tá? Certo? Então, esse aqui é o ponto B. Vou colocar um pouco mais para baixo, acho que fica mais fácil para todos vocês enxergarem. Tudo bem? Tá? O nosso próximo valor extremamente importante que nós chegamos a conversar, quando o x é igual a 3, a nossa função deu 6. Então, aqui, ó, o pontinho C que nós já havíamos conversado.
correto? Desse modo, ó, dá uma olhadinha em algo bastante importante. O gráfico ele vai tentar ligar esses pontos. E como é que você consegue imaginar algo, uma linha, ligando esses 3 pontos? Isso aí, é uma linha, tá, que está também assim, ó. Ela está inclinada, passando por esses 3 pontos, não é verdade? Tirando aqui a nossa malha, tirando aqui essa nossa linha quadriculada para ficar um pouco mais fácil de enxergar, olha só essa função. Tá? Então, ela vai ser uma função, ela também está passando aqui na origem, passa também pelo 0, 0, assim como a função identidade, que nós conversamos em aulas anteriores, e passando pelos 3 pontinhos que nós conversamos. Correto? Tranquilos? Vamos para mais um exemplo. Então, deixa eu limpar isso aqui para voltar para o plano e vamos ver aqui na nossa folhinha um exemplo 2. Então, vamos fazer um outro exemplo aqui bastante importante. Vamos inventar aqui uma função cujo domínio são todos os reais. O contradomínio também vão ser todos os números reais. E agora, essa nossa função de x, vamos colocar a função, nós usamos 2x, vamos usar a função menos 2 vezes x agora. Para pensar no gráfico, eu vou atribuir alguns valores para x. Então, para x igual a 1, função é sempre uma substituição, nós vamos ter menos 2 vezes 1, que é o próprio menos 2, gerando o pontinho, que eu vou chamar de ponto A, onde o x vale 1, e o y, que é o resultado da função, é o menos 2. Segundo valor que nós vamos atribuir é o x igual a 2. Já que função é uma substituição, eu vou substituir agora o 2 no lugar do x. Menos 2 vezes 2 vai ser igual a menos 4, gerando o nosso segundo pontinho. De novo, ó, o x vale 2. O resultado da função é o y, que é o menos 4. Para x igual a 3, então a função do 3, função é uma substituição, menos 2 vezes 3, que vai dar menos 6, gerando o pontinho C, onde o x vale 3 e o y vale menos 6. Lembrando sempre que os valores que eu escolhi, os valores que eu atribuí para x, são valores aleatórios, não existe uma regra, não existe número certo ou número errado para você substituir. Então, passando esses valores, mais uma vez aqui, para o nosso plano cartesiano, eu descobri que quando x é igual a 1, o valor da minha função, que é o y, é igual a menos 2. Ó, o pontinho lá, vou colocar um pouco mais para cima para você conseguir enxergar. Eu descobri também que quando x vale 2, o valor da minha função era menos 4. Então, colocando aqui no plano cartesiano, eu tenho esse pontinho B aqui, ó. O terceiro valor que nós atribuímos para x é o 3. Quando x vale 3, o valor da função deu menos 6. Muito bem, ó, é esse nosso terceiro e último pontinho que nós chutamos, que nós atribuímos para o x. Desse modo, se mais uma vez você parar para pensar de que maneira que eu posso ligar esses 3 pontos, você vai acabar com certeza concluindo que eu posso ligar esses 3 pontos por essa nova reta aqui. Mais uma vez, ó, tirando a linha de grade para ficar mais fácil de você enxergar, olha só, essa aqui é a nossa reta. Ela também está passando aqui pela origem, também está passando pelo 0, 0 e pelos 3 pontinhos que nós havíamos atribuído, nós havíamos descoberto. Tudo bem? Desse modo, nós conseguimos tirar algumas conclusõezinhas bastante importantes no nosso resumo de função linear. Então, função linear é o nome que nós damos a uma função. Então, vamos escrever aqui, ó. Função linear. Ela vai ser uma função f, que vai possuir um domínio que eu vou chamar de A, um contradomínio que eu vou chamar de B, onde o A é um subconjunto dos reais e o B também é um subconjunto dos reais, de forma que essa nossa função f ela é definida como f de x igual a um número fixo vezes x. Esse número fixo ele é um número real,
diferente de zero. É um real não nulo. E quando nós pensamos no gráfico dessa função, o gráfico sempre vai ser uma reta passando pela origem. Algo curioso que você percebeu pelo gráfico, que nós vamos conversar com mais detalhes nas nossas próximas aulas, é que toda vez que esse número fixo ele é um número positivo, quando você desenhar o gráfico, ó, eixo x e eixo y, o gráfico da nossa função ela vai passar pela origem e vai ser um gráfico crescente. Ou seja, quanto maior for o valor de x, maior vai ser o resultado aqui da nossa função, maior vai ser o valor do y. E quando este número que multiplica o x for um número negativo, for um número menor do que zero, quando eu imaginar o gráfico dessa nossa função, eixo y e aqui eixo x, o gráfico vai continuar passando pela origem, vai continuar passando pelo 0, 0, só que agora ó, é um gráfico que está descendo, não ficou tão reto, só que vamos corrigir, né? O gráfico vai estar aqui, ó, descendo, passando pela origem. Isso é bastante importante. Então, tá aqui, ó, isso aí. Então, mais uma vez, ó, quanto maior for o valor do x, menor vai ser o valor do y, mais baixa vai estar a nossa função. Tudo bem? Mas isso, questão de crescente e decrescente, nós retomaremos em outra aula. Por hora, é isso. Eu espero que tenha ficado bem claro a todos vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima.